tarde. Vanessa, fala um pouquinho para a gente a importância deste período, né? O dezembro verde. O que isso significa e qual a importância disso para a causa, para quem luta pela causa animal? O dezembro verde, ele surgiu justamente no momento de conscientizar a população da questão do abandono. Por quê? É o período em que ocorre o maior número de abandonos de animais, já que as pessoas viajam no Natal, para o Réveillon, e aí muitas das vezes elas não levam o animal, não tem com quem deixar, e acabam devolvendo ele para as ruas. Então, essa é a grande importância. A gente conscientizar que ao fazer um ato desse, ao você colocar um animal e abandonar um animal nas vias públicas, isso causa maus tratos ao animal. Não só fisicamente, porque um animal que já habitava em um lar, ao ele ser exposto na rua, ele tem uma média de vida somente de 3 meses, no máximo. E, além do que, psicológicos, porque são seres sencientes. Então, a partir do momento em que você coloca um animal para abandonar, ele vai sentir falta da família, ele vai sentir falta daquele ambiente que ele já viveu. Então, essa é a grande importância da campanha justamente nesse mês, para que as pessoas evitem cometer esse ato. É muito triste, né, Vanessa? A gente vê que as pessoas adotam um bichinho, levam ele para casa e depois, como se fosse um objeto, descarta na rua sem nenhuma responsabilidade. Agora, vale lembrar que é crime o abandono de animais, né? Existe uma lei, né, Vanessa, sobre isso. Fala um pouquinho para a gente. Sim, sim. O abandono, ele configura maus tratos. E você tem a lei de crimes ambientais. E a lei de crimes ambientais, ela coloca como maus tratos, crime de maus tratos, principalmente para cães e gatos, hoje você tem uma penalidade maior, que ela vai de 2 a 5 anos com pena de reclusão. Então, além de estar configurado nessa questão de abandono, por exemplo, no município de Belém, quem comete esse tipo de ato está sujeito a multa. No caso de animais de pequeno porte, cães e gatos, ou outros animais domesticados nesse também de pequeno porte, você pode pagar uma multa de R$ 1.500. Em caso de animais de grande porte, onde aí eu já incluo, por exemplo, o cavalo, que é um animal domesticado também, aí a multa já vai para R$ 2.000. Ou seja, quem comete esse tipo de crime não fica impune. Ele tem multas, ele tem várias coisas que vai ser penalizado. Vai responder judicialmente e também, no caso, administrativamente pelo município. Entendi. Vanessa, é importante a gente falar da responsabilidade de quem adota ou até de quem compra, né? Porque tem pessoas que ainda compram animais. Fala para a gente o que a pessoa precisa fazer, por exemplo, para tomar o cuidado de adotar com responsabilidade, ou se for comprar um animal, por exemplo, que compre num lugar onde o animal seja bem tratado, né? Tem que ter uma preocupação sobre isso, não é mesmo? É o que a gente chama de tutoria responsável. Antes de Sim. você adquirir um animal, seja por meio de adoção, seja por meio de compra, que você tenha a plena ciência de que não é só dar comida ou deixar o animal lá. Infelizmente, principalmente no caso de gatos, ainda tem muita aquela cultura de você, vou pegar um gato para matar rato. Isso não Verdade. pode acontecer, entendeu? A gente tem que ter a mudança nessa mentalidade. Então, e fico alerta para quem for comprar um animal agora para dar de presente, né, para uma criança. O animal, ele não é brinquedo. O animal, ele não é um objeto para você simplesmente dar. Porque o que acontece? Muitas das vezes a família que está recebendo, a pessoa que está recebendo aquele animal como presente, ela não queria aquele animal. E isso acaba surgindo um abandono. Pode vir causar, não estou dizendo que vai causar, mas pode vir a causar. Então, antes de você adotar um animal, pegar ele para sua casa, verifique se você tem tempo. Porque o animal ele vai adoecer, ele vai envelhecer, ele vai ter necessidades dele que são próprias, né? Então, você tem tempo, principalmente tempo, se você tem disponibilidade para cuidar. No caso do cachorro, você precisa passear com o cachorro, você precisa ter uma sensibilidade para aquela vida, né?
Então, se você não está disposto a tudo isso, não adote, não faça, porque você pode levar aquele animal para o quê? Para uma situação de maus tratos. Você pode sair de casa e deixar o animal acorrentado, para ele não bagunçar a casa. Se você já tem essa visão, nem pegue esse animal para você. Nem pegue. E, principalmente, pegou um animal, castre. A partir de 6 meses, castre seu animal. Por quê? Porque grandes casos de abandono também são frutos de animais que deram crias. E o tutor diz, eu só quero ele, eu não quero esses animais. E aí ele vai e leva para uma feira, que infelizmente ainda se tem muito essa cultura, se deixa, abandona o animal na feira, coloca assim numa caixa, num saco e joga no lixo. Então, a partir do momento que eu castro meu animal, eu evito uma série de abandonos, eu evito uma série de problemas futuros. Perfeito. Tu falaste do gato, eu sou gateira, Vanessa, então eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu, por exemplo, era uma das pessoas em que achava o gato tem um estereótipo ainda muito complicado, né? No abandono, sobretudo, porque ainda se acha que gato é mesmo de rua e a vida do gato tem que ser na rua e ninguém se importa com a castração do bichinho, né? Isso é muito importante também, ter cuidado, responsabilidade. Vanessa, agora sim, quem testemunha um caso de abandono, quem sabe de um caso de maus tratos, por exemplo, que providências tomar, onde recorrer? Tem um canal de denúncias para isso? A polícia. Todo ato que envolva crime, o primeiro passo é você procurar a polícia. Você tem que fazer um boletim de ocorrência. A polícia, para poder agir e investigar, indiciar, ela precisa de um ponto inicial. E o ponto inicial é alguém levar o caso até ela, por meio de um boletim de ocorrência. Então, se eu estou vendo um abandono, se eu estou vendo um animal numa situação de maus tratos, eu tenho que filmar, eu tenho que registrar, eu tenho que bater fotos, ou eu tenho que colocar mais testemunhas para levar para aquela situação para a polícia. Para que eles possam, a partir daí, tomar todos os procedimentos necessários para poder investigar e apurar.